Oi, gente. Tudo bem? Eu sempre tô voltando, né? Não vou nem falar que voltei. Porque eu estou sempre por aqui. Estarei com fé em Deus. Mas e aí, como é que vocês estão? Hoje é uma terça-feira, né? Terça-feira de agosto. Hoje é 4 de agosto de Deus. Eu tô querendo tossir. Mas enfim. E hoje, lembra que nós estamos lendo o livro de Salmos, né? Que eu estou lendo para vocês, né? No caso. Mas quando você estiver vendo esse vídeo, se você quiser acompanhar a gente, se vocês me viram fazendo esse mascareta, um negócio que eu tô querendo tossir, é só começar a falar. Que ela vem. E aí, se você quiser me acompanhar, quando você estiver vendo o vídeo, você pode acompanhar, tá? Então, vamos lá. Salmos, quem lembra? Salmos de número 9. Então, vamos ver. Eu até anotei algumas lições. Eu decidi fazer mais detalhadamente, né? O negócio aqui veio. Sobre quais lições nós podemos aprender de cada salmo, né? De cada salmo que a gente lê. E do Salmo 9, Salmos 9, eu anotei 10 lições. Com certeza tem mais? Tem. Só que eu não vou reduzir. E eu não quero ser muito longa aqui nesse vídeo. O Salmo 9, ele fala assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas, e em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome. Ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem, os meus inimigos tropeçaram e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclame entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me rodeiam, os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam, ficou preso seu pé. O Senhor se dará a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor, saibam as nações, que não passam de simples mortais. Gente, como todos os salmos, todos são lindos, todos são profundos, né? E nele contém muitas palavras de afirmação. E, como eu falei pra vocês,
eu decidi que vou detalhar quais lições que eu tirei pra mim, que Deus falou comigo, assim, que eu senti que a palavra de Deus falou, né? Eu digo que Deus falou porque é a palavra, e a palavra é dele, então Deus falou e tá tudo certo. E a primeira lição, ele fala: louvar o Senhor de todo o coração. Então a primeira lição que a gente tira desses salmos é: temos que louvar o Senhor de todo o coração. E assim, é fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil. Porque quando a gente fala coração, envolve tudo que há em nós, assim, nosso ser, o que somos, o que fazemos, o que pensamos, né? Envolve tudo, tudo que está ali centralizado na palavra do coração. Mas nada é impossível para Deus. Diante de tudo isso, nós temos que se achegar a Deus com esse lugar de humildade. Senhor, me ajude. A gente precisa da ajuda de Deus para que a gente possa louvar a Ele com o nosso coração. Você tá entendendo? Segunda lição: contar todas as tuas maravilhas. Contar, gente, é importante. Tem horas, é aquela frase, né? Eu já vi isso na internet, que às vezes você vai ter que contar o seu testemunho para você mesmo. Quando ele fala: contarei todas as tuas maravilhas, ainda no versículo 1, contarei todas as tuas maravilhas. E as maravilhas de Deus, gente, elas são o quê? São infinitas. São tantas maravilhas que Deus faz, tantas maravilhas que nós podemos contemplar, tantas maravilhas que nós podemos sentir, que nós vivemos, né? Então, assim, às vezes a gente precisa contar, às vezes a gente precisa contar para si mesmo, a gente precisa refletir, conversar consigo mesmo, com a nossa alma. Não é à toa que há salmos que falam sobre isso, né? Sobre, tipo assim, conversar consigo mesmo, né? É uma sessão de terapia com a gente mesmo, entendeu? Então, vamos contar as maravilhas de Deus, seja para nós mesmos, seja para alguém de confiança. Isso, amiga, eu preciso te contar: nossa, Deus fez algo na minha vida, Deus fez assim e tal. E é bom falar também e ouvir, né? É tão assim edificante, assim, é tão... aquece a nossa fé. Então, faça isso. E a terceira lição: se alegrar no Senhor e exaltar o nome dele. Se alegrar no Senhor, se alegrar. A palavra de Deus diz, eu não vou lembrar a referência, que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu, gente, quantas vezes eu digo pra vocês que eu já saí de momentos assim, angustiantes, de momentos assim, deprimidos, em que apenas eu lembrei desse versículo. Não, a alegria do Senhor é minha força. Vou tomar um pouquinho no meu chá de sucupira com mel. Não vou mostrar a marca, porque ninguém tá me patrocinando. Será que já tem? Tem. Eu não gosto de mel, gente. Continuando. Então, vamos procurar se alegrar no Senhor. No Senhor, no nosso Salvador, no nosso Libertador, naquele que nos deu a vida eterna, que nos encontrou. E exaltar o nome dele. Exaltar de todas as formas que você puder. Com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua palavra. Tem dia que a gente falha? Tem dias que a gente falha. Tem dia que nós, infelizmente, como diz o crente, né? Tá na carne, tremar na carne, né? Mas assim, volte rapidamente pro Espírito, sabe? Não deixe a carne tomar de conta, não. Volte correndo pro Espírito, para viver no Espírito e para que você possa viver para exaltar o nome do Senhor. Quarta lição: Deus defende as nossas causas e julga retamente. Então, assim, nós temos que entender que é Deus, primeiramente, que defende as nossas causas.
E a gente tem que realmente entregar para Deus e primeiramente pedir a Ele. Por quê, gente? Porque só Deus pode julgar retamente. Só Deus que tem a sua justiça plena e perfeita. A nossa justiça, ela é falha. A nossa justiça, ela é fraca, ela é imperfeita. Então, assim, é Deus que pode nos defender. E só Ele que pode nos defender retamente. Uma vez que eu parei de pedir, assim, diante de algumas coisas que já aconteceu comigo, né? Senhor, faz justiça. O crente faz justiça. Gente, porque às vezes tem situações que se Deus for fazer justiça, aquele negócio vai sobrar pra mim também, vai sobrar pra você também. Então, assim, vamos pedir misericórdia? Eu acho que é melhor. Tá ligado? Quinta lição. O Senhor é refúgio para o oprimido e na angústia. Lá no versículo 9. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas de angústia, sim. Gente, você que está aqui me assistindo, eu não sei se você já teve essa experiência, porque eu já tive. Em momentos onde eu estive assim, tão angustiada, e eu me senti mesmo assim, oprimida, e eu, sabe, correr para Deus, assim, que é a minha habitação, meu esconderijo, e eu chegar e clamar e orar, e assim, chorar mesmo, assim, me derramar na presença do Senhor. E quando eu vi aquela angústia tinha ido embora, aquela sensação de opressão, aquela sensação, sei lá, mal, né? Tinha ido embora. Então Deus, ele é refúgio. E assim, numa guerra, né? Quando está acontecendo guerras, a guerra nunca deixou de... Nunca parou de ter guerras, né? No planeta, no mundo. E ao longo da história, construíram-se alguns refúgios, né? Então assim, na guerra, né, quando os ataques vêm, geralmente as pessoas correm para os bunkers, ou alguns lugares que são construídos justamente para a segurança, e elas correm, que ali é o refúgio, ali tem que fugir para ali, é uma segurança. Então nós, cristãos, nós não devemos esquecer de, na guerra, sempre correr para Jesus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então corra para Deus. Hoje me veio essa palavra, corra para Deus. Corra para Deus, corra para a eternidade com Deus. Porque não há saída. A saída é só Deus, Jesus Cristo. E a sexta lição. Só confia em Deus quem conhece o nome dele. Então a confiança, você realmente só confia em alguém quando você conhece a pessoa. Quando você sabe a fama daquela pessoa, ela é uma pessoa de confiança, ela é uma pessoa discreta, ela é uma pessoa de um testemunho realmente de crente. E Deus, imagina Deus, o nosso Pai. Então, assim, nós devemos sim confiar mais no nosso Deus. E é uma coisa que geralmente eu peço a Deus, sabe? Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti, aumenta mais minha fé. Me ajuda a ter uma fé que te agrade. A gente tem que orar, a gente tem que pedir, não adianta. Dá até para servir a Deus, para ser fiel a Deus. Nós temos que pedir a ajuda dele, que ele que nos fez, nos criou. Então peça e confie e busque. Olhe para mim, gente, para curar essa tosse. E busque conhecer o nome dele. Busque conhecer sobre seu Pai. Eu já falei isso aqui. Sétima lição. Deus não desampara o que busca Ele. Por quê? Realmente, Deus não desampara. Às vezes a resposta ela não pode chegar ali do jeito que você imaginou, imediatamente, da maneira como você desejou, né? Mas Deus, ele não desampara aqueles que o buscam. Deus vai agir de alguma maneira. E se ele está em silêncio, fica tranquilo. Eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso. Mas fique ali, buscando ao Senhor. Aproveite esse tempo para buscar mais, para jejuar mais, para orar mais, para se entregar mais a Deus. Porque Ele não vai te desamparar. E a oitava lição. No inferno serão lançados os perversos e as nações
que se esqueceram de Deus. Sim, gente, o inferno existe. Ele é real. Eu não sei se eu posso estar falando essa palavra aqui, né? Mas é real, sim. E os perversos serão lançados nele. As nações que se esquecem de Deus, vocês já viram, já chegaram a ver em alguma na internet, em alguma página, em algum livro, assim, algumas nações que simplesmente, gente, elas desapareceram do planeta. Hoje só existem os restos delas, né? A arqueologia está aí para comprovar várias dessas nações. E quando você vai estudar profundamente sobre as nações, geralmente tem algumas coisas ali que não estavam agradando a Deus. E assim, não é pouca coisa, muita coisa. Então não adianta, gente. Deus é justo e Ele continua julgando, Ele continua fazendo justiça, mesmo Ele sendo infinitamente amor, bondade, benignidade, longanimidade. Não se esqueça disso. Nona lição, o necessitado não será esquecido para sempre. Não. O necessitado não será esquecido para sempre. Eu quis dizer não, que é justamente reafirmando que não será. Não será. Um dia tudo será restaurado. Todas as nossas necessidades serão supridas em glória com o nosso Deus. E assim, eu olho às vezes para o mundo e eu vejo tanto assim, calamidade, tanta maldade. E eu tenho orado pedindo a Deus, Senhor, me ajude a ser mais bênção na vida das pessoas, na vida daquelas pessoas que precisam, que eu possa abençoar, sabe, de todas as formas que eu puder. E nós temos que realmente pedir a ajuda de Deus, para que a gente possa alcançar, né, dentro das nossas condições, os necessitados que estão ao nosso redor, sejam necessitados financeiramente, de alimento, de roupa, de um calçado, seja necessitado de uma oração, de uma intercessão, de uma companhia, de uma conversa. Então nós temos que estar atentos a isso aí. E a 10ª, para encerrar, a esperança dos aflitos não será perpetuamente frustrada. Então, mantenha a esperança, você que está aflito, você que está passando por alguma situação. Mantenha a esperança, viva, sabe? Em Jesus, porque Ele é a nossa única solução e salvação para tudo. Busque primeiro, diante de qualquer problema que você esteja passando, qualquer aflição, busque primeiro a ajuda de Deus, de Jesus. Busque primeiro a Ele, que as demais coisas serão acrescentadas. E tem coisas que Deus pode fazer milagres, Deus continua fazendo milagres extraordinários, tem coisas que podem se resolver, sem ter reunião, como diz a música, né, da Lauriette. Então, busca a Deus. E é tempo de buscar a Deus. E não busca a Deus só porque você está precisando de uma ajuda, só porque você está precisando de um milagre, de uma provisão. Busca a Deus pelo simples prazer de passar tempo com o seu Deus, de passar tempo com o seu Pai. Como eu sempre falo, você diz que Deus é o único na sua vida, mas Ele não é prioridade. E isso também serve para mim. Deus tem que ser mais prioridade na nossa vida. Entendeu? E agora me deu vontade de espirrar. Mas é isso, meus queridos. Lições valiosas que eu tiro assim desse salmo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e que Deus possa te abençoar com esta minha simples reflexão de hoje. E é isso. E não se esqueça de ser abençoado para abençoar outras pessoas. Eu tô aqui com a rinite atacando aqui, ó. Dói esse meu lado. E aqui. Então, além de... Não estou ainda chorando. Estou só emocionado, mas a rinite também tá atacando. E vamos continuar. Não vamos desistir. Você que é cristão, você que tá aqui, não desista da vida eterna. Por nada. Nada. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda a quem possa ajudar aqui na terra. Alguém de confiança, peça ajuda. Só não vá desistir. Amém. Amém. Eu sempre digo amém pra mim mesma. É isso. Tchau.